A gente sabe que o e-mail é um dos maiores vetores de ataque, porque é uma ferramenta muito difundida, muito utilizada, e a gente tinha alguns problemas com relação à proteção de e-mails. Recentemente, a gente optou por trocar essa nossa plataforma de segurança de e-mails, a gente optou pela solução da Perception Point, que foi recentemente incorporada pela Fortinet. Isso trouxe um ganho para nós de visibilidade, de proteção contra ameaças, de retenção de ameaças, sem nenhuma intervenção. Então isso trouxe um ganho operacional muito grande para o meu time. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina Vodevodsky e hoje a nossa gravação acontece diretamente do Fortinet Cybersecurity Summit 2025, um dos maiores eventos de cibersegurança da América Latina, onde estamos aproveitando esse ambiente de troca com os maiores especialistas do mercado para ouvir histórias reais de quem vive a segurança digital no dia a dia. E o nosso papo agora é com o Rui Mella Júnior, gerente de segurança da informação e infraestrutura de TI da Ascent. A Ascent é uma das maiores operadoras de data centers da América Latina e nessa conversa a gente vai entender como uma empresa com uma infraestrutura tão robusta lida com temas como governança, resiliência e principalmente a segurança de e-mails, que no caso da Ascent era um dos maiores vetores de ataques. Rui, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente, é um prazer ter você aqui no nosso podcast e no nosso evento. Obrigado, Marina. É um prazer estar aqui com vocês no Fortinet Cybersecurity Summit e poder participar desse podcast. A Ascent, ela valoriza muito essas interações, essas trocas de experiência quando a gente está falando de segurança digital, né? E eu fico muito feliz em poder contar um pouquinho da nossa jornada aqui para vocês. Que legal, sim, porque a experiência, né, de um acaba ajudando o outro, né, e o mercado dessa forma se une, né? Rui, então para começar, antes da gente entrar propriamente, né, na questão da cibersegurança, conta um pouquinho sobre a infraestrutura da Ascent, o tamanho, né, a dimensão dessa operação de vocês, que é uma operação de OT. Fala um pouquinho da Ascent para a gente ter uma ideia do trabalho de vocês. Perfeito. A Ascent hoje ela possui 24 data centers em operação, 12 em projeto e construção. Esses data centers hoje estão espalhados estrategicamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Chile, México e Colômbia. Então, nossa atuação é na América Latina. Importante ressaltar que nessa operação, a Ascent também possui uma rede de telecom. Tá? Então, hoje nós possuímos 4.000 quilômetros de fibras próprias, né? E essa nossa rede, ela é interconectada com todas as operadoras, né? Nós somos o que a gente usa no mercado como carrier neutral, ou seja, uma empresa que ela se conecta com todas as redes. Entendi. Então a gente consegue trocar tráfego com todas as operadoras. Somos conectados diretamente aos Cable Land Stations, que são as conexões, né, do continente com os cabos submarinos. Que né? Interessante. Isso nos dá uma flexibilidade, né, para o nosso cliente, de ele conectar com qualquer operadora, com a Europa, com os Estados Unidos, ou seja, qualquer país, de forma bem mais, com um custo bem mais efetivo do que se ele contratasse um link internacional, por exemplo. Né? Então, isso traz uma flexibilidade muito grande para a nossa operação. Legal, e vocês também abrigam os principais cloud providers do mundo, né? Também, hoje, né, a gente gosta de usar uma frase que o cloud aterriza na Ascent. Então, hoje a gente abriga os principais players de nuvem nos nossos data centers, né? Então, e para isso é necessário alta disponibilidade, né, telecomunicações, enfim, toda uma estrutura, todo um ecossistema que gira em torno dessa disponibilidade, dessa excelência de serviços. Muito legal. E eu imagino que obviamente a cibersegurança dentro de todo esse contexto é uma questão muito importante para vocês, né? Sim, a Ascent, ela foca muito na questão de governança. Né? Hoje nós possuímos diversas certificações relacionadas à gestão energética, a meio ambiente. Mas falando especificamente em cibersegurança, hoje nós temos certificações que são bem relevantes, tanto para a Ascent quanto para os nossos clientes. Por quê? A partir dessas certificações, os nossos clientes também fazem negócios
através dessas certificações. Então, hoje nós possuímos a ISO 27001, 27701, SOC 2 tipo 2, PCI DSS, entre outras. Então, para nós, a governança, e não somente na área de cyber, mas na área de operações, enfim, então, tudo isso reflete no dia a dia da nossa operação. Uhum. Né? Isso é o que nós chamamos de excelência. Então, quando a gente entrega um serviço, independente da área, nós temos as suas certificações relacionadas, mas mais do que a certificação, nós temos o foco na excelência e entregar um bom serviço para o nosso cliente. Então, isso eu acho que é uma das nossas fórmulas de sucesso. É como a gente enxerga a operação do cliente, sendo, né, a nossa operação impacta diretamente a operação do cliente. Então, a gente enxerga isso sempre no olhar da excelência, entregar o nosso melhor para o nosso cliente. Traz a credibilidade, né? Muita credibilidade. Os clientes se sentem confortáveis, né? Até por essa nossa questão de estarmos conectados em qualquer operadora, então isso traz uma flexibilidade, mas toda essa camada de governança que ela permeia todas as áreas da organização, ela traz essa segurança para o cliente, né? Então a gente fala muito mais que a segurança digital, mas nós temos a segurança da operação, nas nossas manutenções, na forma que a gente lida com o meio ambiente. Recentemente, nós tivemos a divulgação do nosso relatório de ESG 2024, que aborda muito uma questão que é bastante polêmica, que é o uso de água, né? Os data centers são conhecidos como grandes consumidores de água. Em nosso caso, isso não é uma verdade. A Ascent, ela usa um sistema de refrigeração de circuito fechado. Então, o nosso consumo de água ele tende a zero. Uhum, então, esse faz parte da nossa excelência, tanto em segurança digital, mas também em todas as áreas de negócio da empresa. Sim, inclusive as próprias soluções de cibersegurança também, né, já tem essa preocupação, né, com o tamanho, com tanta quantidade de energia que utiliza, né? Então, realmente é uma questão bem importante essa. Exato. Então, é algo que a gente trata, de fato, é um dos nossos orientadores, é a questão da excelência, buscar a segurança, né? O cliente se sentir bem atendido. Então, essa é parte do nosso, bem legal. Do nosso DNA. E quais eram, né, uma infraestrutura desse tamanho, né? Quais são os principais desafios, né, de cibersegurança que vocês enfrentam no dia a dia? Nós temos muitos desafios, assim, acho que como todas as empresas, né, hoje em dia, os desafios, a gente dorme e acorda com um novo desafio, né? Então a gente vem investindo bastante nas questões relacionadas principalmente à conscientização e treinamento dos usuários, que para mim é um pilar super importante, né? A gente não pode somente ter ferramentas e não ter essa questão da conscientização. Recentemente a gente fez uma opção, né? A gente sabe que o e-mail é um dos maiores vetores de ataque, porque é uma ferramenta muito difundida, muito utilizada, e a gente tinha alguns problemas com relação à proteção de e-mails. Uhum. Então, recentemente a gente optou por trocar essa nossa plataforma de segurança de e-mails. A gente optou pela solução da Perception Point, que foi recentemente incorporada pela Fortinet, e isso trouxe um ganho para nós de visibilidade, de proteção contra ameaças, de retenção de ameaças, já sem nenhuma intervenção. Então isso trouxe um ganho operacional muito grande para o meu time. Que legal. Então menos, né, trabalho, digamos assim, não, né, tipo, menos manual, menos tempo para identificar problemas. Sim, uma solução que ela traz bastante da questão da automação, inteligência artificial embarcada, né? Ela traz toda a questão de você explodir uma ameaça, né? Então ela traz toda essa questão de você analisar a fundo a ameaça. Então ela trouxe bastante ganho para nós. E Rui, você tem algum caso real assim que tenha acontecido de alguma situação que vocês passaram que se não fosse, né, por uma solução ou outra, que se não fosse pela cibersegurança, algo pior poderia ter acontecido? Nós temos um caso emblemático. É um caso onde um
atacante, ele começou ali um trabalho de engenharia social em cima de uns nossos executivos, né? E esse trabalho ele começou com trocas de e-mail sobre um assunto que é de nosso interesse. Ele começou com trocas simples de e-mail, sem anexos, só ganhando a confiança do usuário. Ou seja, algo planejado, algo né? planejado, um ataque direcionado. E com informação, que a pessoa acreditaria. Exato, né? Ele fez o trabalho de casa, né? Estudou qual era o executivo, qual era o assunto mais relevante. E engraçado, né, dizer que no momento que a gente estava fazendo a prova de valor do Perception Point, a nossa outra solução não conseguiu identificar o que o Perception Point conseguiu identificar. Então esse foi um dos fatores de decisão que nos fez decidir, né, para mover a nossa plataforma de segurança de e-mail para o Perception Point. Então a gente conseguiu interceptar esse último e-mail trocado que o Perception Point identificou. Era um artefato malicioso onde pedia as credenciais. Então era uma tentativa de roubo de credenciais. Então o Perception Point identificou e a gente conseguiu atuar, enfim, e fazer a contenção do ataque, orientamos o executivo, tudo, e foi sucesso. Que legal, né? E é isso, né? Algo que parece legítimo e que pode cair para qualquer pessoa da corporação, né? Não importa o cargo que ela tenha ou a hierarquia, né? Qualquer pessoa poderia ali ser alvo, né? Desse ataque, né? Exato. É por isso que a gente vem investindo bastante na questão de conscientização, de treinamentos. A gente lança os testes de phishing mensais, né? Então a gente tem todo um trabalho junto ao usuário para conscientizá-lo, muito mais num direcionamento de instrução do que punição, né? Muito mais, olha, é assim que funciona. A gente faz alguns eventos, né? A gente tem o nosso Cyber Week, então a gente investe esse tempo com os nossos usuários justamente para que eles estejam capacitados a identificar e reportar uma ameaça. Sim, é algo constante, né? Tem que ser sempre relembrado, não só pelas pessoas, né, que entram novas, né, na empresa, mas como eu, por exemplo, eu desconfio de tudo, né? E acho que essa é a ideia, né? Das pessoas sempre estar ali com o pezinho atrás. É algo que eu sempre falo para os usuários: desconfie. Se você receber um e-mail, olha, clica aqui, precisa aprovar isso hoje, ou seja, senso de urgência, um link para você clicar, desconfie. Legal. O máximo que vai acontecer é que você vai reportar um e-mail que não é malicioso, e a gente vai falar para você, olha, não é malicioso. Mas continue fazendo isso. A gente prefere que seja assim, dá mais trabalho para a gente fazer uma análise, né? O time faz uma análise 1 a 1, né? Algumas coisas da plataforma, né, já identifica que isso não é malicioso, mas a gente prefere ainda que o usuário lá no botão de reporte de phishing, ele fale, olha, estou desconfiado desse aqui. E muitas vezes não é, às vezes é um spam, o usuário confunde muito, né, o que é um spam, mas a gente prefere que ele tenha essa postura proativa. Legal, Rui. Bom, a gente infelizmente já está chegando ao fim da nossa conversa, mas muito obrigada de novo pela sua participação aqui. É sempre legal entender um pouquinho, né, do bastidor, né, de uma infraestrutura como da Ascent. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, e prazer aí poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho da nossa operação e um pouquinho sobre a Ascent. Legal, Rui, obrigada. E se você curtiu esse bate-papo, aproveita para seguir o Fortinet Brasil Podcast na sua plataforma preferida. Esse episódio foi gravado durante o Fortinet Cybersecurity Summit, um dos principais encontros sobre cibersegurança digital da América Latina, e vem mais pela frente. Até a próxima!